Está pensando. Olá, buenas noches a todos, bem-vindo a mais um Mates de uma charla especial hoje dia que nos toca com uma invitada muito querida. Vamos dar um tempito para que todos vão ingressando. Por favor, ponga seus nomes, de onde são. Se há perguntas, que ponga todas no chat, por favor. E vou passar a palavra a Laudete, la presidente da federação, que vai fazer toda a apresentação e nossa oração inicial. A todos os amigos que estão em vivo agora conosco, muito boas noites, e os que vão a ver depois, bem-vindos sejam todos. Contigo, Odete. Buenas tardes, queridos amigos. Que el Señor pueda estar con nosotros en este encuentro que tenemos con nuestra querida amiga y compañera Claudia Verdine. Ella ha estado otras veces aquí en Chile y por su capacidad y clarividencia, no se puede decir, pero realmente por su clareza en explicar las cosas, nosotros estamos muy contentos que ella pueda estar con nosotros ahora a través de online, pero igual ella nos va a entregar muchos conocimientos que ella tiene y que de cierto nosotros necesitamos. Entonces, ella es Claudia Verdine y ella nació en Brasil, ella es brasilera, nació en Río de Janeiro, es casada, tiene 4 hijos y ella es graduada en educación fundamental. Ahora ella es una gran educadora porque se ha dedicado toda la vida a educar y esclarecer a quien necesite lo que ella hace. En Brasil ella inició sus actividades en la doctrina espírita hace más de 35 años. Y ha actuado por más de 14 años como una educadora espírita. Y estuvo de directora del área de educación de la Fundación Espírita Dr. Becerra de Meneses en Río, institución que recibía diariamente cerca de 200 niños. Hace como 15 años me parece que ella vive fuera de Brasil y ha estado en Viena, donde implantó también las actividades espíritas infantiles. Y hasta el año 2009 ella fue coordinadora del área de educación del Centro Espírita Allan Kardec. Después anduvo por España y también trabaja desde 2005 trabaja en el área de educación espírita infanto juvenil y familia en los países miembros de la Coordinadora Europa del Consejo Espírita Internacional. Realiza seminarios, conferencias, talleres de formación de educadores espíritas para la infancia y juventud y hace encuentros de niños y jóvenes y encuentros de la familia. Ha sido coordinadora de muchas cosas y siempre ha sido una persona muy actuante. Y hoy día participa del grupo de estudio espírita Camino de la Luz, y es coordinadora del grupo virtual de apoyo a los educadores espíritas sembradores de luz. Ahora, este es un currículum muy largo y yo lo traté de acortar un poquito porque ella es una persona que tiene muchos estudios y mucha capacidad. Si yo dije algo que hoy en día ella ya no está haciendo, discúlpenme, pero son trabajos muy importantes que ella ha hecho siempre. ¿Ya? Y aquí está Claudia. Y ahora entonces queríamos convidarlos a todos para que nosotros, cada uno de nosotros, eleváramos nuestro pensamiento a Dios y llamáramos a nuestros ángeles guardianes, a los mentores de estas tareas espíritas, de todos nosotros, de los encarnados y desencarnados que aquí nos encontramos, para que esta conferencia sea lo más clara posible, lo más incentivadora, para que a nosotros nos quede en nuestras mentes y corazones ese bichito tan necesario para que nosotros implantemos las cosas que son necesarias en nuestro centro espírita, porque los niños necesitan de esta guía y de espiritualización desde pequeñitos. Y de eso se trata la charla de hoy día, en que habla de la importancia, ¿no es cierto?, de la educación en el hogar también, porque si los padres no enseñan a los niños desde chicos, no sé en qué dará.
Entonces le pedimos al mundo espiritual superior, a la misericordia del Padre, que nos envuelva a todos, Señor, por favor, en tu inmensa misericordia, para que todos podamos escuchar muy claramente y grabar en nuestras mentes y corazones todas estas cosas que son nuestras herramientas para poder implantar en los lugares donde nos encontremos todo lo que es necesario para la educación infanto-juvenil. Entonces, Señor, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos entregas y te pedimos especialmente por aquellos espíritus más endurecidos, aquellos que no concuerdan con la doctrina espírita, que no reconocen a veces a Jesús, para que ellos también sensibilicen su corazón y puedan sentirse incentivados al estudio, a la práctica y acercarnos todos para ser espíritus más felices, ya sea encarnados o desencarnados, cumpliendo con las tareas que el Maestro Jesús nos enseña a través, en este momento, por ejemplo, de nuestra querida Claudia. Entonces, Señor, te pedimos que puedas permanecer hoy también, como siempre, junto a todos nosotros en estos estudios y que cada uno de nosotros, si tiene algunas dudas, nos puedan responder nuestras dudas. Gracias, Señor, y quédate con todos Así sea. nosotros en estos momentos, por favor, ahora y siempre. Que así sea, Señor. Que así sea. Claudita, te dejamos entonces A trabajar. A trabajar. a trabajar. Buenas noches a todos los compañeros de Chile, a todos los amigos queridos de Chile, a todos los amigos queridos que nos acompañan, sea en Colombia, en Ecuador, en España, en todos los sitios donde llega la internet, donde la tecnología hace con que las personas tengan hoy más acceso a essas informações tão importantes para cada um de nós outros. Então, para começar, eu vou a compartilhar a pantalla. Sim. Todos podem mirar bem, não? Sale bem. Sí, súper, Cláudia. Se ve Então, bien. amigos e amigas queridas, é o tema de hoje que hemos preparado para vosotros. É um tema muito especial e é um dos temas mais importantes dentro da área da educação. Então, vamos trabalhar hoje pouquinho mais sobre o hogar, primeira instituição de educação. Estes momentos que vamos estar juntos trabalhando este tema serão momentos de reflexões, serão momentos de aprendizagem para que mais tarde podemos sentar, pensar e compreender a grande importância da família como oficina de aprendizagem para todos os espíritos que regressam à carne através da reencarnação. Antes de começarmos com estas reflexões, me gostaria de perguntar a vosotros o que significa para vosotros a palavra hogar. Qual seria a diferença entre a casa e hogar? Nós não podemos nos olvidar jamais que o hogar é uma reunião de corações, de mentes que traem compromissos comunes e que vuelven a la carne com tarefas a serem executadas. Em el hogar, reunimos almas em processo de aprendizagem. Então, el hogar é uma oficina que recebe as almas para que elas possam, de novo, passar por el processo de aprendizagem
por el processo de educação. E temos como ponto de partida para os estudos desta noite a mensagem de Jesus, que está em el livro Jesus em el Hogar, ditado pelo Espírito Neio Lúcio, donde Jesus nos habla. Jesus estava em casa de Simão, em uma reunião familiar em casa de Simão, e Jesus, respondendo à pergunta de los presentes que estavam ali a respeito del hogar, Jesus habla com toda a propriedade característica de Jesus a seguinte frase, e eu pido permisso para ler. El hogar es la escuela de las almas, el templo donde la sabiduría divina nos capacita pouco a pouco a la gran compreensão de la humanidade. Mira que profundo as palavras de Jesus, porque além de dizer que o hogar é a escuela de las almas, também nos informa que é uma oficina donde nos capacitamos para conviver em la sociedade. Mira que beleza del Criador, el Padre atento a tudo, buscando ser o melhor para cada de nós outros, nos ama tanto e sabendo de previendo nossa convivência em la sociedade mais tarde, as dificuldades e os desafios que poderíamos enfrentar em esta convivência em la sociedade, nos entrena, nos capacita, nos põe dentro do hogar, dentro desta oficina, e pouco a pouco vamos aprendendo o que temos que pôr em prática em nossa convivência em la sociedade. Então, o hogar é a primeira escola que o Espírito reencarnado está matriculado. É em el hogar que nós vamos aprender a como conviver em la grande família universal que é a humanidade. Então, primeiro necessitamos aprender a conviver com 2, 3, 4 pessoas para depois estar habilitado, estar capacitado para conviver em la sociedade. Então, o hogar é a primeira escola que o Espírito reencarnado frequenta, para aprender, para receber as primeiras ensinanças em esta nova vida. E estas ensinanças serão primordiais, fundamentais para a formação do caráter de este indivíduo. Seguindo mais adelante, vamos encontrar também Joana de Ángeles em o livro Constelação Familiar, que vai nos trazer praticamente a mesma informação que Jesus ha traído. Vamos a ver. Em el pequeno grupo doméstico começa a experiência da fraternidade universal. Mira que importante. Ensaiando os passos de los nobres compromissos a favor da construção de uma sociedade equilibrada. Então, Joana de Ángeles também vem a nos dizer que a fraternidade universal, a convivência universal, empieza dentro do núcleo familiar, dentro da instituição familiar. Porque é muito importante nós outros compreendermos, principalmente esta época que estamos atravessando esta pandemia a nível mundial, é necessário compreendermos a importância deste núcleo familiar.
É necessário compreendermos de uma vez por todas que a base da sociedade está em las manos do núcleo familiar. Porque a sociedade é um reflejo de lo que se vive em el seno familiar. Então, nós somos em sociedade o que hemos aprendido dentro deste núcleo de aprendizagem chamado hogar. Então, para a construção de uma sociedade equilibrada, é necessário que este núcleo primeiro, que esta escola primeira, esteja equilibrada. Porque se o hogar está desequilibrado, se o hogar apresenta dificuldades de aprendizagem ou na aprendizagem inadequada, que não seja visando o desenvolvimento do caráter das pessoas, vamos a ter, de igual maneira, uma sociedade desequilibrada. Então, esta é uma informação importante, porque a partir de isso, já podemos compreender um pouco o que passa na sociedade. Vivimos, na atualidade, uma sociedade a nível mundial desequilibrada moralmente, porque a base, a família, o hogar está deficiente, está desequilibrado. Pero é importante também nós compreendermos esta família corporal como a primeira escola que o espírito imortal está matriculado. É necessário compreendermos desde o princípio para podermos valorar a importância do núcleo familiar, a importância do hogar como primeira instituição de ensinança, de educação. É necessário começarmos desde um princípio e compreender, primeiramente, a organização familiar. Como se passa, como se dá, como se processa essa organização familiar. É um ponto importantíssimo para compreendermos os desafios que enfrentamos dentro do núcleo familiar e para enfatizar, todavia mais, a importância do processo educativo dentro da instituição familiar. E para compreendermos melhor esta formação familiar, a organização da família, vamos buscar em Emmanuel, em o livro El Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, um formulado perguntas a Emmanuel, e vamos encontrar em la pergunta 175 esta relacionada a este tema. O Instituto de la Família é organizado em el plano espiritual antes de projetar-se em la Terra. Mira que pergunta importantíssima para nós outros. E a resposta de Emmanuel: o colégio familiar tem seus orígenes sagrados em la esfera espiritual. Que quer dizer? O origen de la família se dá em la espiritualidade. Em seus laços se reúnem todos aqueles que se comprometeram em el mais alá a desenvolver em la terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. O que quer dizer isto? Isto quer dizer, de uma maneira muito sensível e muito clara, que a organização familiar é hecha primeiramente em la espiritualidade. É em la espiritualidade que nós nos comprometemos uns com os outros a regressar à carne e a ser parte de uma mesma família. E eu tenho uma amiga que de uma maneira muito divertida me dizia:
Pero não pode ser, Cláudia. E eu não posso haver organizado, aceitado a organização de minha família em la espiritualidade. Eu não posso haver me comprometido com esta família, porque é todo muito complicado. E eu não me acordo de haver firmado um compromisso em la espiritualidade. E hemos reído muito, porque a realidade é outra. Todos nós outros nos comprometemos em la espiritualidade, em regressarmos juntos com aqueles que necessitamos trabalhar juntos. E mais adelante vamos encontrar novamente Emmanuel, agora em o livro Fonte Viva, que nos habla de uma maneira muito clara. La casualidade não se encontra em los laços de la parentela. Não há casualidade. Não caímos de paracaídas em las famílias. Estamos em las famílias que elegimos e, principalmente, em la família que necessitamos e merecemos para nosso desenvolvimento moral, para nossa convivência, reparando equívocos do passado. E siga Emmanuel. Princípios sutiles da lei funcionam em las ligações consanguíneas, impelidos por las causas do passado a reunirmos em el presente. Então, todos nós outros estamos em la família que hemos elegido, que hemos aceitado, e todos temos tarefas, compromissos e missões para realizar juntos em esta vida. E mais adelante, nós vamos a compreender a importância de valorar a família que temos, seja o companheiro, seja a companheira, nossos filhos, nossos padres, nossos hermanos, todos fazem parte desta programação. Então, eu creio que é fundamental, quando falamos em hogar, quando falamos em educação, quando falamos em desenvolvimento moral, é fundamental compreendermos esta organização familiar. Porque muitas das vezes há grandes desafios a serem solucionados. E vamos a ver que em El Evangelho, capítulo 14, item 8, vamos encontrar Allan Kardec que nos habla destas mesclas de espíritos em el Instituto Familiar. E vamos ver Allan Kardec quando nos habla. Os espíritos que encarnam em uma mesma família, sobretudo como parientes cercanos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem em um afeto recíproco durante a vida terrenal. Pero não solamente de afectos de parientes, de espíritos simpáticos e amorosos, fazem parte desta família. Também vamos encontrar, sigue Allan Kardec, não obstante, também pode suceder que sejam espíritos absolutamente estranhos uns com outros, divididos por antipatias também anteriores, las que se põem de manifesto na Terra mediante um mútuo antagonismo, a fim de que lhes sirva como prueba. Então, todo tem um objetivo, todo tem um significado. Convivimos com aqueles que necessitamos conviver. E pode ser, todavia, que não sejam somente antipáticos, pode ser que sejam espíritos completamente distintos de nós outros, traindo uma carga energética de rábia, muitas das vezes
ódio que se manifesta pouco a pouco em los relacionamentos. E vamos a mirar lo que os espíritos têm a dizer sobre isso. Encontramos em el livro Nascer e Renascer, que eu recomendo que todos possam ler. Emmanuel nos habla: justo compreender que há reencarnações equivalendo a las etapas de reajuste e resgate, lesión e sacrifício, com lutas correspondentes a ministérios e pruebas, deudas e créditos, progresso e perfeccionamento, recuperação e missão. Então, todos esses desafios dentro da instituição familiar têm como objetivo principal progresso, perfeccionamento, recuperação de los erros del passado, de los equívocos del passado e missão. Essas informações nos fazem compreender as grandes dificuldades e desafios que muitos de nós outros, de vosotros, enfrentam em las relações familiares. Pero sabemos também que são são espíritos que se comprometeram a viver juntos, a aprender juntos, a caminhar juntos, a desarrollar moralmente juntos e a reparar los equívocos, las malas eleições que tuvimos em el passado. Então, com essas informações tão importantes que os espíritos nos oferecem, nós chegamos à conclusão sencilla e clara de que hacemos parte da família que hemos elegido em la espiritualidade. Hacemos parte desta oficina de luz, hacemos parte dessa escola moral que nos comprometemos em la espiritualidade. Então, isso necessita ser um ponto primordial para fazer com que nós podamos assumir de maneira imediata nossa responsabilidade dentro deste núcleo familiar. Seja como padres, seja como parejas, seja como filhos, todos temos compromissos e responsabilidades dentro desta família. E a legada de los hijos? Não? Há cambio completamente na vida da pareja quando chegam os hijos. O primeiro cambio, já em la primeira 24 horas, 48, 72, é que já não dormimos mais, não é verdade? Que já não podemos ter as noites de sonho que tínhamos antes. Por isso que eu hablo para todos, principalmente para meus filhos. Aproveitem para dormir enquanto não chegam os filhos, porque depois não se dorme mais, nem quando os filhos estão adultos, vamos a dormir, porque a preocupação de madre e padre sigue por toda a vida. Pero é importante compreendermos nosso papel dentro desta família. Quem são nossos filhos? Quem são esses espíritos que regressam em corpos infantis? A primeira coisa que nós necessitamos compreender e que está na pergunta 383 do Livro de los Espíritos, fundamental nossa compreensão. O niño não é adulto miniaturizado, nem uma cera plástica, facilmente moldeável. Se trata de espírito em recomeço, momentaneamente em ouvido das realizações
positivas ou negativas que carga de vidas passadas, empenhado em la conquista de la felicidade, ou seja, em la conquista de su desarrollo como espírito imortal. Isso é fundamental, porque miramos o niño muito gracioso, muito pequeno, que nos despierta um amor incondicional, pero não podemos nos olvidar que este niño tiene um passado, é um espírito imortal que vive na atualidade, em este corpo, em esta nova vida, com novo nome, com novas experiências, pero que regressa, reencarna para ser educado. Porque é o progresso, é o desenvolvimento que esse espírito necessita, principalmente, é seu progresso moral. Daí compreendermos a importância do hogar como esta primeira escola, como esta primeira instituição de ensinanças que o espírito frequenta. Não podemos nos olvidar jamais de nosso compromisso com esses espíritos, compreendendo que são espíritos imortais. São espíritos imortais que traem uma bagagem de vidas passadas, não sabemos quantas, não sabemos que tipo de experiências han tenido, pero se estão reencarnados em el planeta de pruebas e expiações, é um sinal que em esta bagagem há muitas coisas que necessitam ser reparadas. Há muitas coisas que necessitam passar por el processo de aprendizagem. E por isso que este espírito está matriculado por Deus em uma escola, sua primeira escola, chamado hogar. Então, por la reencarnação, nós todos temos a oportunidade, a bendição de Deus, que nos oferece a cada vida novas oportunidades de fazer as coisas melhores. Nova oportunidade de elegirmos o que de verdade é importante para cada um de nós. Então, a responsabilidade de los padres, a responsabilidade de los abuelos, a responsabilidade de todos aqueles que convivem com os niños, pero principalmente de los padres, é grandiosa. Porque nos será cobrado por Deus que hicimos com os hijos de Él que ha sido confiado a nós. Porque hoje são nossos hijos, pero acima de tudo, são hijos de Deus que confia em nosso trabalho. Confia que vamos cumprir com o compromisso que hemos assumido em la espiritualidade antes de regressarmos. E uma pergunta muito interessante que muitas pessoas fazem, pero por que os espíritos, se são espíritos imortais, com tantas vidas, com tantas experiências, por que necessitam passar por este processo de la reencarnação em um corpo infantil? Por que necessita passar por este processo? E o Espiritismo nos informa de maneira também muito sencilla e muito profunda da importância da infância para esse espírito. É necessário nascer em um corpo infantil para recomeçar uma nova experiência, para ser educado novamente, para começar um novo processo de educação. Então, os espíritos necessitam regressar em corpo infantil,
atravessar a infância, que é o período primordial para a primeira enseñança, as primeiras enseñanças que esse espírito deve receber. Então, vamos encontrar novamente no livro El Consolador, em la pergunta 109, quando é perguntada a Emmanuel, ¿es el período infantil el mais importante para a tarefa educativa? E Emmanuel contesta, el período infantil es el mais grave e el mais propício para a assimilação de los princípios educativos. Então, não há como estar mais claro. É o mais grave porque é o mais importante. O niño será lo que ha aprendido en la infância. El hombre de mañana será lo que ha aprendido en la infância. Las informações malas ou buenas. Nosotros, através da infância, estamos construindo o cidadão do mundo. Aquele que mais tarde estará trabalhando em la sociedade. Então, nossa responsabilidade é imensa. Porque na época da infância, que esse espírito completamente com o ouvido do passado, está receptivo a todas as informações que vão chegar hasta ele. Então, é o período primordial para nós outros ensinarmos os valores e as virtudes que vão fazer com que estes espíritos em el futuro, quando estejam em la sociedade, sejam homens e mulheres de bem. Sigue a resposta de Emmanuel. Em esse período, é mais susceptível de renovar seu caráter e estabelecer um novo caminho. Então, é em este período que nós outros vamos estar trabalhando a formação deste caráter para que este espírito pueda estabelecer um novo caminho em sua vida. E prosigue Emmanuel. Por isso, o rogar é tão importante para a edificação do homem. E a missão de los padres é tão profunda ante as leis divinas. Nós outros, como padres e madres, somos os grandes responsáveis por el futuro deste espírito. Que vamos a ser de ele homens e mulheres de bem ou não, será nossa responsabilidade. Não nos olvidamos de que vamos em el futuro ter que prestar contas de este trabalho que nos ha sido confiado por el Padre. Seguimos em la pergunta 110, vamos encontrar qual é a melhor escola para a preparação das almas reencarnadas em la Terra. Mira, as perguntas e as respostas são muito claras, são muito sencillas. Não há como não compreender. Se não hacemos a tarefa, a responsabilidade, o compromisso que cabe a cada um de nós outros, é porque não queremos fazer. Porque já temos como espíritas, como espiritistas, todas as informações que nos chamam a atenção para nossa responsabilidade. Não vamos poder dizer, quando regressar à espiritualidade, mira, eu não sabia que tinha que fazer isto. Mira, eu não sabia que tinha esta responsabilidade com os ninhos. Sim, sabia. Porque estão em todos os livros, estão em las conferências, estão em los congressos,
E agora que estamos todos em casa, as informações nos chegam de maneira virtual. Antes podíamos dizer, mas eu não vou à conferência porque é de noite, tenho que correr ao autobus, hace frio, o centro espírita é lejos de minha casa, para levar os niños às classes de educação é muito trabalho, porque os niños não querem ir. Agora não há mais desculpas. Porque agora a informação vem dentro de sua casa. Agora a informação vem donde quieras que esteja em tu casa. Agora já temos as classes de educação para niños de educação espírita de maneira virtual. Então, é necessário despertar para esta responsabilidade. Então, a resposta é: a melhor escola sigue sendo o hogar. Há pessoas que não compreendem porque sigue sendo o hogar e não a melhor escola é o hogar. Sigue sendo porque hasta agora nós outros não conhecemos a espiritualidade, não nos há informado se existe uma escola melhor. Não sabemos em el futuro, não sabemos em el mundo de regeneração, mas o que importa é hoje, a realidade é hoje, o que estamos vivendo hoje. E a informação que temos é que a melhor escola é o hogar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E que coisa importante, né? Porque quantas delas vezes encontramos os padres mais interessados em la instrução de los hijos, mais interessados que os hijos sejam profissionais de sucesso, de êxito, que tenham profissões que ganhem muito dinheiro, uma situação financeira muito boa. Estamos nos olvidando do principal, que é a educação, tendo como base sentimento e caráter. Por quê? Para o progresso da humanidade, o mais importante não são as profissões que ganham muito, que têm êxito, que nos traz uma felicidade aparente, muito aparente. O mais importante para o progresso da humanidade é formarmos homens e mulheres de bem, que ocupe a posição que seja na sociedade, que tenha a profissão que seja na sociedade, porque todas são importantes para o progresso, pero que sejam homens e mulheres de bem. Essa é nossa responsabilidade. E siga, Emmanuel, os estabelecimentos educativos em el mundo podem instruir, oferecer os conhecimentos, a matemática, a física, o inglês, os idiomas, pero solo o instituto familiar pode educar. É por isso que a universidade poderá ser ao cidadão, pero solo o hogar pode construir o homem. Mira que coisa bonita. Mira a responsabilidade de nós outros como padres e madres, construir o homem de manhã, educar o homem de manhã. E seguindo mais adelante, nós outros podemos observar de uma maneira muito clara, em la atualidade, que o mundo está enfermo, moralmente enfermo. Lo que acompanhamos em la sociedade, seja de todos os países, a nível mundial, é uma enfermidade moral. La corrupção, la falta de ética de los políticos,
a falta de la responsabilidade, a falta de justiça. Que passamos, que estamos passando em cada um dos países que estamos vivendo. Agora, com a pandemia, a falta de responsabilidade de los governantes com a saúde de las pessoas. Há muito mais interesses financeiros, políticos, do que de verdade curar e cuidar de las pessoas. Então, a grande crise que nós estamos enfrentando a nível mundial é crise de caráter. É crise moral, por la falta de caráter, por la falta de los sentimentos e de las virtudes que não foram trabalhadas em la infância destas pessoas. Então, este cenário que estamos mirando de uma maneira muito triste, muito preocupados, nos remota um problema grave, que é que a família está moralmente enferma. Porque se a família é a primeira escola que o espírito frequenta, se a família é a base da sociedade, é o motor desta engrenagem, se a engrenagem apresenta deficiências morais, é um sinal que a família, a base, o motor principal, atravessa também um desequilíbrio moral muito grande. E que todo isso está viene generando a lo largo de los años, del tiempo, em los niños, em el comportamento de los niños e de los jóvenes. Cada vez mais encontramos os niños agressivos, violentos. Nós que trabalhamos com os niños em colégios ou que trabalhamos em el centro espírita, miramos de uma maneira muito clara o comportamento desregrado que os niños estão vivendo. Então, a agressividade sem limites, a falta de respeito para com nós outros, para com os demais, consigo mesmo. Estamos mirando a soledade, a tecnologia ha sido enviada para nós outros para que pudiéramos viver com mais conforto, para que as informações pudieran chegar hasta nós outros e assim pudiéramos viver melhor. Pero nós outros, por não estarmos educados moralmente, por não termos dentro de nós outros os sentimentos e as virtudes que deveríamos ter, nós outros nos quedamos escravos e viciados da tecnologia. E isto está causando um reflexo profundamente em este núcleo familiar. Está causando uma soledade imensa em los niños, porque não tem com quem falar, os padres, as madres não têm mais tempo, quando estão com eles, estão mirando suas mensagens em los teléfonos, ou estão mirando a novela em la tele. Então, isto vem generando um medo excessivo em los niños, medo de estar solos, medo que os padres se separem, medo que vão a morrer do Covid, porque os niños estão mirando todo isso se passando, pero hasta agora os papás não sentaram com eles para falar de lo que está passando. Lo que é o Covid, como se precaver, que vamos a passar por isso,
Vamos todos juntos sobreviver a estas dificuldades. Los niños muitas das vezes estão fora do colégio, não somente por el COVID, pero por falta também por las huelgas, que não há colégios em diversos países. Pero los niños não sabem o que passa, porque seus papás não têm tempo para sentar com eles e falar de las dificuldades de la vida, pero que todos juntos vamos conseguir vencer os desafios. E isto está atraindo depressão cada vez mais, é maior o nível de depressão em los niños e los graves problemas de drogadicción e de suicídio em la juventude, causados por esta falta do núcleo familiar, causados por esta falta de la base em la educação quando eram niños. Porque chega em la juventude sem estar preparado para chegar em la juventude, uma época de grandes mudanças, de grandes cambios, físicos, emocionais, sociais, psicológicos, espirituais, pero não foram preparados durante a infância para enfrentar a juventude. Então, em o primeiro desafio, eu busco solução nas drogas. Eu busco a solução em el suicídio. Hoje em dia, temos as estatísticas cada vez mais alarmantes em relação ao suicídio de la infância e la juventude. Encontramos, para nossa tristeza, em la atualidade, niños de 7 a 8 anos que quitam a vida. Que sabe um niño de 7 a 8 anos de la vida para não querer mais viver? Este é um sinal que sua vida está um desastre. Este é um sinal que sua vida não vale a pena. Este é um sinal que sua família está equivocada. Este é um sinal que sua família não está preocupada com sua vida. Este é um sinal que se sente solo, que não tem com quem falar, que não tem com quem compartilhar seus medos, sua inseguridade, sua baixa autoestima. Se temos hoje niños com 7, 8 anos que quitam a vida, é um sinal que nós, como padres e madres, estamos fracassando. É um sinal que nós, como padres e madres, não estamos cumprindo com a responsabilidade que nos cabe. Porque, senão, se estivéssemos cumprindo, teríamos niños felizes, teríamos niños realizados, teríamos jovens felizes, dedicados a construir seu futuro. Hoje é um reflexo de lo que estamos encontrando. Chamamos a geração de hoje de niños órfãos de padres vivos. O que quer dizer? Seus padres não estão mortos, mas é como se estuvieran, porque o niño se siente completamente solo. Porque quando seus padres estão em casa, estão preocupados com suas vidas, com suas coisas, com seus desafios, com seus problemas, com cuidado com sua aparência, preocupados em ter cada vez mais coisas, preocupados esperando o futuro, quando eu tiver isto, quando eu... Pero temos que viver a vida de hoje, porque não sabemos quando vamos chegar amanhã. O COVID ha nos demonstrado a fragilidade de nossa vida. Não podemos poner nossa felicidade e a felicidade de nossos niños em el futuro. Temos que vivenciar a felicidade hoje, com a oportunidade de vida que tenhamos hoje, a valorar o que temos hoje. Temos desafios? Sim, temos. Em cada país são
desafios distintos, dificuldades distintas. Pero Deus oferece o frio de acordo com a coberta. Se estamos enfrentando este desafio, temos que buscar em la doutrina espírita, porque somos espiritistas, o consuelo que necessitamos para seguir adelante. Estamos tão despreocupados com a educação de nossos filhos que estamos em uma fase de permissividade. Estamos em uma fase em que muitas das pessoas dizem, pero não podemos dizer não a los niños porque se quedarão traumatizados, porque necessitarão terapia. Não, os niños necessitam ser educados, necessitam disciplina. Não podemos deixar que os niños hagam o que querem, porque na juventude vão a querer manter esta mesma atitude. E a vida não é assim. A vida nos habla não em diversos motivos. Então, hablar não de maneira amorosa, hablar não explicando por que isto não devemos fazer, pero não ir do compromisso e da responsabilidade que cabe a cada um de nós. Juana de Ángeles nos habla que a família, como eu já disse, é a base fundamental sobre a que se levanta o imenso edifício da sociedade. Como está a base de nosso núcleo familiar? E falando de nossa responsabilidade, encontramos em o livro de los Espíritos a pergunta de Kardec a los Espíritos, perguntando se a paternidade, a maternidade é uma missão. E a resposta é muito clara. É, sem disputa, uma missão. Se trata, ao mesmo tempo, de um dever muito grande e que compromete, mais de lo que o homem crê, sua responsabilidade para ele por venir. Então, nós, como padre e madre, como eu disse antes, seremos cobrados por la responsabilidade e o compromisso que hemos assumido. E como devemos educar a nossos filhos? Quais são as matérias que esta escola, chamada hogar, deve ensinar a seus filhos? Como já hemos mirado anteriormente, sentimentos e valores. Nossa responsabilidade é se oferecer a instrução através de los colégios, pero principalmente dentro do instituto familiar, ensinar los valores. Pero, como podemos ensinar se nós outros mesmos não estamos compromissados com nosso processo de autoeducação? A melhor maneira de ensinar a nossos filhos é através de nosso exemplo. Pero para sermos exemplos, necessitamos estar compromissados com nossa própria melhoria interior. É necessário fazer esta reforma dentro de nós para que os niños puedan, muito mais ouvir o que estamos falando, pero mirar nosso exemplo e fazer como nós estamos fazendo. É importante para este cambio interior, é necessário nós instalar dentro de nós as enseñanças que a doutrina espírita nos oferece e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um código de conduta universal. Uma outra maneira de educar a nossos filhos é através do diálogo, não um diálogo autoritário, para aprender a ouvir, escutar mais do que falar. Necessitamos escutar nossos filhos, necessitamos saber as deficiências, os desafios, o que sentem, para saber o que necessitam. Necessitamos ensinar a nossos filhos o respeito a los demás, o respeito
a las diferencias, porque todos nós outros, em essência, em nosso interior, somos exatamente o mesmo. Necessitamos ensinar a nossos filhos, como matéria, a simplicidade da vida, a ser feliz com pouco, porque para nós a felicidade está em ter muito, pero não. Em ter muito de valores e não de coisas materiais. Necessitamos conviver mais com nossos filhos. Necessitamos nos fazer presente da vida de nossos filhos. Necessitamos, principalmente na juventude, desarrollar a empatia. Que é a empatia? É fundamental para a nossa vida. A empatia é sentir o que o outro está sentindo. Nos poner em el mesmo sítio onde está o outro. Esta, para mim, é uma ilustração brilhante, porque nos hace perceber que a empatia é sentir com o coração do outro. A partir do momento em que conquistamos a empatia dentro de nós, nossa vida cambiará de uma maneira grande e maravilhosa, principalmente em esta convivência familiar. Necessitamos, de maneira urgente, ensinar a nossos filhos a dar as graças por tudo que têm. Seja lo pouco que tiene, pero tiene el sol, tiene la oportunidad de vida porque ha despertado para un nuevo día. Necessitamos ensinar a gratitud a nossos hijos, porque será fundamental em toda a sua trajetória de vida. Como mensagem final, me gostaria de deixar esta mensagem do Evangelho de Constantino, que nos habla: empleade bem esta hora que os queda, e não olvideis que vossa existência, tão larga como os parece, só é um momento fugitivo em la imensidade dos tempos. Que nós podamos despertar de maneira imediata para nossa responsabilidade como padres e madres, porque seremos cobrados por lo que hemos hecho com os hijos de Deus que a nosotros ha sido confiado. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Perdão porque estou retrasada. Espero haver correspondido à expectativa de todos vosotros e estou à disposição. Não tem que pedir perdão, lindo, te agradecemos. Há uma pergunta, Cláudia, ou uma inquietud. Que passa quando decidimos alejar-nos de um familiar complicado para não aumentar os conflitos? Como vê essa situação em el plano superior, espiritual? Volveremos em uma outra encarnação a encontrar-nos? Quizás o complicado também pode ser nós outros e necessitamos melhorar-nos? São várias perguntas que estão relacionadas entre si, né? E que creio que a resposta está em la conferência. Nós outros temos os familiares difíceis e complicados, creio que em todas as famílias há. Não é só na família da pessoa que faz a pergunta. Em todas as famílias. Em minha família há, creio que em la tuya também, em todas. Porque hace parte deste planeamento de Deus para que pudiéramos reparar, vamos dizer assim, rehacer os caminhos que hemos hecho juntos em outras vidas de maneira equivocada. Então, eu não tenho dúvida que se nós outros nos alejamos e deixamos para depois, porque é muito difícil,
vamos a reencarnar com esta pessoa novamente, hasta que não seja mais um desafeto, hasta que seja um amor em nossa vida. Então, em el próprio, os espíritos nos hablam, né, de maneira muito fascinante, que temos que tentar ao máximo ter resuelto estes desafetos familiares enquanto estamos juntos em esta vida. E não deixar para depois, porque vamos a ter que conviver de novo. Então, de uma maneira muito personal, me gostaria de dizer a esta pessoa que ha hecho a pergunta que eu tenho também he tenido desafetos, não desafetos, pero dificuldades, desafios de relacionamento em minha família, e a maneira que eu he descoberto para conviver é mirando estas pessoas, estes familiares, como hijos míos, enfermos da alma, necessitando del amado. Então, quando eu mirava para esses desafetos, havia dias, claro, que nós outros não estamos com toda a paciência do mundo, mas sempre eu buscava mirá-los como enfermos da alma, como eu, necessitando de mim, porque eu tenho mais compreensão que eles, porque tenho o conhecimento do Espiritismo que já me habla de maneira clara. Por isso tu tens estes desafetos. Uhum. Então, minha sugerência é para não deixar para depois. Deixar esta vida para depois venir um pouquinho mais de vacaciones. Sí, sí, también. Y la oración también ayuda mucho, ¿no? Uno también Sí. cuando... El Evangelio. El Evangelio, sí. Queremos te agradecer, Cláudia. Hay muchos saludos para ti, pero no puedo dejar pasar los amigos del Centro Espírita Luz e Amor. Hay varios nombres ahí que no quiero citar, pero son todos amorosos. Dejamos nuestro cariño a cada uno de ellos. Hay muchas personas que han dejado saludos para ti desde España, Guayaquil, Colômbia, Brasil, Chile também. Javier, que está aqui também apresentando Colômbia. Muita graça por tu tempo. Sabemos que a diferença de horário aí já é de madrugada, a hora já está bem adelantada, pero que Deus te bendiga. Estou llena de energia. Sí, que Deus te bendiga, todo lo que nos ajuda. Graças, amiga. É um prazer estar com todos vosotros e me saludo, me abraço com todo amor a todos os companheiros que estiveram com nós outros. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Quedamos muy llenos de espíritu por toda la conferencia tan bella que nos has brindado en el día de hoy. Graças a todos vosotros. É um prazer muito grande. Ya, y ahora, no sé si Javier puede nos hacer la oración de cierre. Bueno, con mucho gusto. Te damos infinitamente gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que hemos recibido en el día de hoy, especialmente por esta bendición que hemos recibido a través de la hermana Claudia Verdeni, con esta bella conferencia que nos ilumina el alma y nuestro espíritu y nos esclarece frente a todos nuestros deberes, frente a todas nuestras obligaciones como padres y como madres que hemos recibido desde la espiritualidad. Comprendemos humildemente que ser padres hoy en día pues es un gran desafío, pero contamos con la colaboración de los buenos espíritus para que nos orienten a través de esta bella doctrina consoladora como es el espiritismo. Le pedimos a Dios Todopoderoso que permita que nuestros espíritus puedan extraer el mayor beneficio de estas palabras, de esta bella conferencia que hemos podido compartir en el día de hoy, deseando humildemente que todos y cada uno de nosotros pueda compartir en sus hogares este conocimiento
y principalmente con la ayuda de nuestro querido amigo Jesús de Nazaret, que lo podamos vivir realmente y que podamos ser útiles en el hogar para nuestros hijos y todos nuestros familiares. Nuevamente te damos gracias, Padre Celestial, y queda cerrada esta reunión de estudio hasta nueva orden. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Abel. Gracias, Cláudia, de nuevo. La federación está con las pantallas abiertas para ti. Echo de menos un poquito ese seminario con Alba aí que ustedes hicieron, que fue muy bueno. Entonces, quería dejar también invitado a todos los amigos que ahora nos siguen también, que el próximo martes 3 de noviembre, el aniversario del Centro de Estudios Buena Nueva, 24 años también. Então, vamos estar com um invitado também internacional, um conferencista muito querido, com a charla espírita Ser Espírita. Então, dejo invitado, que todos tenham uma noite de descanso e nos vemos na próxima semana. Vou detener.